Bom dia, pessoal. Estou feliz aqui que a gente tem hoje no nosso evento da Cornet, mais um. A gente tem continuado todos os eventos, nossa agenda sempre cheia, trazendo conteúdo de qualidade, muito networking. A gente tem hoje a Sila. É um prazer ter a Sila aqui com a gente. Nossos patrocinadores, vocês já conhecem, estão sempre com a gente, trazendo conteúdo. Hoje a gente está trazendo a Sila, né, que está aqui como nosso patrocinador. E eu queria já passar para o meu amigo Giancarlo Nicastro, né, o CEO da Sila, uma das pessoas que mais entende para mim do mercado imobiliário brasileiro. A Sila no México também tá indo super bem, né, Jean? Já tive bastante contato com a Sila lá no México. Eu, como trabalho com Latinoamérica, acabo vendo outros países e realmente a Sila está crescendo tanto no Brasil quanto no México. Pergunta nossa, Jean, que é a primeira que vai dar o gancho para você apresentar teus números e dados, né? Estamos no meio de uma pandemia que insiste em não terminar, né? Por isso que vou trazer o Vitor para falar do antigo platô, agora Planalto, dos números que não caem, né? Continua aquele... É um dos poucos países que tem esse Planalto e o Vitor vai vir na semana que vem aí para explicar exatamente que a gente não está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo 27, quais são estados diferentes, cada estado no momento. Então, enquanto a gente está baixando, outros estão subindo, é um Brasil um pouco mais complicado. E a gente quer entender no mercado de corporate real estate, né? O mercado de logística. A gente teve um webinar sobre logística, o pessoal de logística falou que estava bem, obrigado. A gente, na taxa de vacância não está subindo. No mercado de escritório ainda tem aquele momento onde as empresas não sabem quando será a volta, nem como voltará. E o que fará com tanto escritório, né? Coworking está ali falando, puxa, agora é minha vez, mas eles não têm problema para adensamento. Então a gente queria ouvir de você, Jean, especialista dos números aí do mercado, dizer para a gente como é que tá, né? Então passo a bola para você apresentar para a gente e eu vou pedir para o pessoal que está aí conectado com a gente fazer as perguntas pelo chat, né? Entrem no chat aqui, né, e façam as perguntas que eu vou passando para o Jean, para que a gente tenha apenas um microfone aberto e a gente consiga ouvir o Jean da melhor forma possível. Jean, have fun! Obrigado, Renato, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito na Cornet. Eu gosto muito de fazer eventos com vocês, que é um evento leve, né? A gente se sente em casa, a gente se sente à vontade, não tem pressão, a gente tem a liberdade de falar a verdade. Então, essa qualidade que vocês têm, são poucos que têm. Então, muito contente de estar aqui com vocês hoje. Infelizmente, eu tenho que contar algumas historinhas antes de ficar só apresentando número. Eu tenho aqui o PowerPoint, a gente tem um monte de planilha, mas a gente tem que contextualizar, né? Então, para quem já me ouviu falando isso, eu vou continuar o meu discurso, não dá para ser muito diferente. Então, antes de entrar em planilhas e dados, eu queria só contextualizar um pouco. Eu vou começar a minha dinâmica por escritórios São Paulo, depois a gente vai um pouco para a logística, mas assim, também um pouco de clichê, né, dos três mercados que a gente monitora: escritório, galpão logístico e shopping. Shopping não tenho o que falar, né? Shopping foi o mais impactado, porque o shopping depende de pessoas indo e vindo. Então esse é um mercado que a gente pode fazer um webinar depois, falar em paralelo. Enfim, vocês já trouxeram aí o Celani da Multiplan, pessoas muito experientes aí para falar. Do lado dos escritórios, né? Então, como é que a gente estava? A gente vinha num ritmo muito forte de absorção líquida. A gente já ouvia algumas pessoas falando pelo mercado: vai faltar escritório, e agora? Desesperados. A gente já via um movimento de pré-locação, né? Então, prédio na Faria Lima, antes de estar pronto, já pré-locado. Aconteceu com o Século 2, que foi um prédio que foi entregue agora. O Birman 32 já tinha pré-locação. O que sinaliza, né, a pré-locação? A pré-locação é que quando o mercado está muito aquecido, você tem medo de não ter o espaço onde você deseja, aquela região de desejo. Então, antes de estar pronto, você já vai lá, assina um contrato, já firma tudo. Obviamente, você não paga e não ocupa, porque não está pronto, mas você já deixa aquilo lá reservado. Então, isso só acontece em momentos de mercados muito aquecidos. Então, isso não via desde 2007, 2008. Então, taxa de vacância caindo. E aí, como é que funciona, né, a dinâmica desse mercado de escritórios? Primeiro você baixa a vacância, depois você começa a recuperar preço. Então a vacância estava no nível já, em algumas regiões, a gente vai ver aqui,
abaixo de 10%, que já provoca esse desequilíbrio que a gente chama, né? Então, momento do proprietário, ou seja, ele cobra o quanto ele quiser, no bom sentido, porque ou você paga para estar aqui no único prédio que tem disponível na Faria Lima, ou você vai para outra região. Então, o meu preço é esse, é mais ou menos assim que funciona. E depois você vai começando a buscar recuperar os preços de contratos que a gente tem no passado, né? Então, como é que a gente estava nesses contratos do passado? Lembra de 2014, 15, 16, que o mercado fez um movimento muito grande com aquele jargão que todo mundo falava, o flight to quality, né? Então, É verdade. Mudando para a qualidade, com condições extraordinárias. Por exemplo, você mudar com 12 meses de carência, você ficar 12 meses sem pagar o aluguel, as empresas pagando para você mudar para o escritório, colocando acabamento, entregando escritório pronto, isso tudo para atrair os inquilinos. Só que isso aconteceu 16, 17, para contratos de 5, 10 anos, né? Então, esses contratos, essas concessões que foram feitas, e é muito importante vocês terem isso em mente, elas têm preço, elas têm custo. Se você quiser sair hoje desse escritório, você vai pagar aqueles 12 meses, você vai pagar o mobiliário que te deram. Não existe almoço de graça. Então, a gente está chegando num momento de mercado que veio o Covid, veio o coronavírus. Todo mundo, porque vão acabar os escritórios, ninguém mais vai trabalhar dos escritórios, etc, etc. E aí a gente vai entrar agora na análise dos números, né? E todo mundo esperando ver, através dos números, algo que ainda não existe. Por que não existe? Porque o mercado imobiliário ele é feito de ciclos longos. Os contratos eles são muito bem firmados. Você tem cláusulas muito fortes. Então, ninguém devolve um escritório da noite para o dia. Então, como é que foi a dinâmica desse mercado desde o Covid? Então, lembrando lá que o Covid apareceu no dia 15 de março, mais ou menos. Todo mundo, da noite para o dia, não pode sair de casa, se vira, trabalha de casa, etc. Qual foi a primeira atitude que foi feita pelo mercado? Alguns inquilinos foram nos seus proprietários e falaram, olha, minhas atividades foram interrompidas, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um fôlego, porque não pode chegar da noite para o dia e falar, a partir de amanhã eu não estou mais no seu escritório. E aí começou a ser divulgado no mercado que estava tendo concessões de descontos de 30% a 50%, dependendo do proprietário, do tamanho da sua empresa, por 90 dias. Né? Então, tá bom, o proprietário também estava envolvido na crise dele, porque ele também deixou de ter as suas atividades, então foi uma crise que pegou todo mundo ao mesmo tempo e do mesmo jeito. Então, a melhor forma de sair dessa crise foi vamos nos dar as mãos e ver o que a gente faz. Né? Então, isso que foi feito em março, comecinho de abril. Então, quando a gente fala 90 dias de abril, o aluguel de março já estava pago. Os aluguéis sempre são pagos até o dia 10, normalmente, né? Não vou generalizar, mas na grande parte os aluguéis são pagos no começo, na primeira quinzena. Então, a gente conseguiu concessão para abril, maio e junho. Então, a gente só voltou a falar de preços agora em julho. Então, os números que a gente traz aqui são números que a gente trouxe do segundo trimestre, que fecharam em junho. E por isso vocês não vão ver através dos números a realidade que a gente vai encontrar agora daqui para frente. Então, o que eu costumo falar a gente tem movimentação de mercado, eu vou mostrar para vocês daqui a 2 minutos, senão vocês vão dormir com tanto eu falar, mas não esperem ver aquela sangria desatada, não esperem ver o que aconteceu com os fundos imobiliários que desvalorizaram 40% da noite para o dia sem racional nenhum por trás. Porque os inquilinos continuavam lá, os contratos continuavam lá, fundos que têm BTS, ou seja, contratos de 10 anos, com inquilinos, com tudo forte, cair 40% a cota não faz sentido nenhum. Então, o que a gente está dizendo para o mercado? Que vai sim, vai ter um impacto, vai piorar, mas ninguém sabe até que ponto vai piorar e qual é o tamanho do impacto. Quem estiver cravando números, futurologia, eu não vou criticar, mas assim, isso não vai partir da Sila, tá? Então, a Sila sempre tem uma ponderação, tem um cuidado, porque tudo que a gente fala é importante, as pessoas usam as nossas falas para tomadas de decisões, etc. Então, a gente não quer aqui sair lacrando, falando de futurologia, porque o futuro, de fato, é uma coisa muito difícil de acertar, ainda mais no momento de pandemia, como o Renato muito bem colocou. A gente ainda não sabe se a gente está no meio ou no fim da pandemia. Porque a gente sabe, sim, o pior já passou. Por que o pior já passou? Porque a gente já está podendo voltar aos poucos para as atividades. Então, os shoppings já bem ou mal estão reabrindo, algumas regiões segurando, mas a grande maioria já tem a liberdade para poder ir trabalhar. Os escritórios, eu já estou no escritório. Enfim,
Então, por isso que a gente fala que o pior já passou. Mas quando que vai ser aquele momento, pronto, estamos livres? Aí é difícil de cravar e é difícil de falar. Então, eu vou abrir aqui uma apresentação. Eu precisava trazer esse contexto para vocês. E daí, durante a apresentação aqui dos números, eu vou falando mais algumas coisas que eu acho que são interessantes. Então, eu vejo essa pandemia muito como... Eu comparo muito com Netflix, né? Quando lançaram o Netflix, todo mundo falou assim... desculpa. Então não vou falar. Então não vou falar. Não, mas fala, é um raciocínio muito interessante isso. Pode falar. Todo mundo falava, putz, o Netflix chegou, vai acabar, não teremos cinema. Temos cinema sim, né? E as pessoas gostam de ir no cinema. É um outro tipo de experiência. Então, ir ao escritório tem que ser uma outra experiência, né? Para fazer com que os empregados desejem ir para lá, né? Eu acho muito bacana. Estamos vendo a sua tela agora, Jean. Só agora que você jogou água no meu chope, então vamos concluir assim, o que a gente pensa nessa questão do home office, né? Que todo mundo tem falado, né? Obviamente, mudanças vão acontecer. Mas uma coisa que a gente precisa ter claro em mente é que os escritórios não vão acabar e a gente já tem diversos, até no Brasil tem 3 grandes empresas multinacionais que já experimentaram esse modelo de home office no passado e viram que com o tempo cai a produtividade, aumenta o número de depressão de pessoas doentes dentro das companhias porque as pessoas vivem de contatos, de relacionamentos. O que a gente acredita que é um modelo que a gente já faz há muitos anos, desde a fundação da Sila, é um modelo híbrido. Então, você tem a liberdade de ficar 1, 2 vezes por semana dentro de casa, quando tem rodízio, ou segunda e sexta, que os trânsitos são mais caóticos nas grandes cidades. A gente acredita que esse é um modelo muito saudável e que funciona. Então, num primeiro momento, vai ter esse modelo que as pessoas vão testar. Vamos ver se vai, se não vai. Mas o que a gente fica muito preocupado é com radicalismo, né? Por exemplo, a Petrobras mandou todo mundo para casa. E aí a gente tem um problema que são as leis trabalhistas, né? Então, que elas não são claras ainda para o modelo home office no Brasil. Então, em menos de 7 dias que a Petrobras anunciou, já veio um juiz, através do sindicato, e obrigou a Petrobras a arcar com os custos, né? De telefone, de internet, de água, de luz, enfim. Então, como a legislação não é clara, o risco para o empresário adotar esse modelo home office é muito ainda perigoso. Então, durante a pandemia, as leis elas estão resguardando os empresários, os empreendedores, mas pós-pandemia tem que ter um estudo muito cauteloso em relação à legislação, porque ela ainda não é clara e isso faz com que aumente ainda mais o risco do empresário, né? E, além disso, dessas questões, a gente também vê a questão do adensamento, né, que está mudando, né, num curto espaço de tempo. Existem medidas que vão ser pontuais, existem medidas que vão ser, não digo eternas, mas tendem a ser mais duradouras. Então, as medidas que estão sendo feitas nesse momento é o espaçamento das baias. Então, você tem que manter 1,5 m a 2 metros de distância entre as pessoas. Então, com isso, aquela empresa que ocupava 100 metros, teoricamente, ela vai ocupar 150, 200 metros. Mas ela vai botar um rodízio, então ela não vai precisar de dobrar o tamanho, mas ela vai precisar, se ela quiser manter o tamanho dela, ela vai ter que ter uma rotatividade de equipes. Então ainda estão testando os modelos, né? O que a gente gosta de falar é não ao radicalismo. E aproveitando essa questão que também está muito interligada com os coworkings, né? Os coworkings eles foram a grande solução para o mercado imobiliário na crise de 16, 17. Se a gente for lembrar a história dos coworkings, o coworking ele tem uma grande atratividade por conta do ciclo dos contratos, né? Então você pode chegar lá, assinar um contrato por um dia, por um mês, por uma hora ou por um ano. Então, no modelo tradicional, você assina um contrato de 3 a 5 anos, que você fica preso, você não sabe como que vai a economia, então o teu risco é muito maior. Então, o coworking te dá, o Thiago, que eu falo bastante, que conhece bastante desse modelo, ele gosta de chamar de espaços flexíveis, né? O coworking ele te dá flexibilidade. Então, tem uma linha de raciocínio no mercado que é a flexibilização dos pontos de trabalho, ou seja, as empresas vão descentralizar os seus escritórios, então elas vão colocar, em vez de ficar com uma sede na Faria Lima, eu vou ter uma subsede na Zona Norte, uma na Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, para o funcionário ter um deslocamento menor
Isso tem a ver por conta, o raciocínio está embasado na questão dos funcionários que usam transporte público. Então, manter o funcionário dentro dos transportes públicos o mínimo de tempo possível também é uma das medidas de prevenção, né, ao coronavírus. Então, existem algumas teses aí em questão do coworking. Eu não acredito que o coworking vai acabar, como muita gente tenta cravar, que o coworking sofreu no começo e no meio da pandemia por conta dessa flexibilidade, que ao mesmo tempo que você pode romper o contrato da noite para o dia, você pode também, na pandemia, falar, não estou indo, para de pagar. Mas o coworking conseguiu passar pela parte mais difícil e agora eles estão voltando e eu continuo acreditando que será uma grande solução aí também para o mercado, como foi na crise. Então, os coworkings, eles sempre se fortalecem nas crises, né? Concordo com você, Jean. Concordo 100%. Para mim, a máxima que a gente tem ouvido em alguns lugares é, em vez de a empresa ter um headquarter com 10 andares, é ter 10... um andar em 10 edifícios, né? Ou um headquarter um pouquinho maior e depois opções em outros lugares. Acho que a gente tem aí todas essas empresas aí de coworking fazendo expansão. Eles estão expandindo e corretamente. E a gente espera que, de preferência, fora das áreas de CBD, né, para ter essa flexibilidade, essa procura por escritórios que as empresas estão chamando de escritórios satélites, né, fora do headquarter. Né? O que é importante citar, Renato, que eu falo bastante, existem coworkings e existem coworks. Os pequenininhos sofreram e até fecharam, muitos quebraram. E porque não suportaram financeiramente. Então, existem empresas que são mais sólidas, mais robustas, que conseguiram enfrentar. Mas eles fecharam não por conta do modelo de negócio, eles fecharam por conta do fluxo financeiro que eles têm. Então, virou aquela moda. Tem muita gente que brinca com uma analogia das paletas mexicanas, lembra? Quando começaram as paletas mexicanas, muita gente foi montar sua paleta como cowork, né? Pegou a garagem de casa, aquela lan house antiga, fez como um cowork. Então a gente viu muito esse modelo explodir. E aí a gente vê, tem várias unidades fechando, mas calma, a gente tem que sempre tomar muito cuidado e saber analisar o que a gente está falando, né? Por exemplo, logística, já vou antecipar um pouco. Todo mundo fala, logística expandiu, logística expandiu. Peraí, tem setores que estão sofrendo dentro da logística. Por exemplo, o setor automobilístico. Verdade. Então, a logística ela não se faz só de e-commerce. A gente tem vários setores que estão dentro das cadeias, né? Obviamente, a gente gosta de ter uma palavra de otimismo, e sim, o setor de logística foi o que menos sofreu, foi o que menos foi impactado, tá expandindo, tá. Mas a gente não pode só ter essa ótica, a gente tem que ter a ótica do todo. Então, vamos olhar a região, vamos olhar setor, vamos olhar, enfim, tudo para poder ter a análise por completo, né? E não só uma manchete do mercado, que é isso que a gente tem visto, né? Muita gente soltando manchetes e aí as pessoas que precisam interpretar esse mercado acabam ficando perdidas, né? Então, a gente é muito cauteloso, a gente gosta de trazer tudo muito esmiuçado, né? Mas vamos lá para os números aqui, eu estou falando demais, não sei se a gente já perdeu a audiência aí por... Não, tá só aumentando, pode ir, Jean, vai fundo. Então, aqui a gente contextualizando só para vocês o mercado que a gente monitora de escritórios em São Paulo. Então, o Renato comentou do termo CBD, né? Central Business District, são as 11 regiões primárias. Então, são as regiões Pinheiro, Jardim, Paulista, Vila Olímpia, JK. E aí tem as regiões que são secundárias, Alphaville, Barra Funda, Marginal Tietê. Então, a gente acredita, e é uma das teses que a gente tem visto algumas empresas defender, que é a descentralização das regiões primárias, tá? Das regiões CBD. Então, pode ser que a gente veja um aumento aí de procura por imóveis menores em outras regiões. Então, de novo, esses efeitos a gente vai ver ao longo do segundo semestre. Então, o que aconteceu aqui nesse mercado? A gente teve um aumento de estoque, e aí a gente vai falar um pouco do novo estoque e de ciclos daqui a pouco. Então, novo estoque é aquele prédio novo que acabou de ser entregue e saiu a bits. Então, nesse caso aqui foi o Second 2 na Faria Lima, 11 mil metros quadrados, já veio veio pré-locado já com o escritório de advocacia. Desculpa, eu fui tirar um negócio da tela e minha tela é touch. Então, ele já veio pré-locado. A taxa de vacância, como eu falei para vocês, movimentou um pouquinho. Então, muita gente achando que ia estourar, ia aumentar 10%, 20%. Gente, o mercado imobiliário não é que nem mercado de ações. Preço pedido caiu um pouquinho, mas é normal, né? Esse preço segurar um pouquinho, mas também não tem aquela alteração tão grande assim. A tendência é que caia sim, tá? Não vamos ser
otimistas e cegos, né? A gente tem que entender sim o mercado, mas que caia pouquinho, assim, caia 5%, 6%, mas não muito. A gente vê que teve uma absorção bruta, ou seja, o mercado movimentou, e, obviamente, a absorção líquida foi negativa, mas ela foi muito pouquinho negativa, ela foi menos 30 mil metros quadrados. Então, ela sinaliza aqui que na movimentação do mercado tiveram algumas devoluções, mas tiveram devoluções que já eram pré-programadas, ninguém devolveu. Obviamente que teve esses escritórios menores, você consegue fazer uma devolução, mas o grande mercado que a gente está falando aqui, de grandes lajes, assim, eles acompanharam o mercado. O que aconteceu nesse semestre foi que postergaram decisões, tanto de absorções, ou seja, vou segurar a expansão para ver o que vai acontecer, e na devolução eu já expliquei o motivo de não ter tido tantas devoluções por conta das concessões, etc, etc. Então, aqui por exemplo, tenho lá um grande amigo meu que trabalha lá na Monsanto e ele já estava planejado sair de onde eles estão saindo, né? Exatamente. Monsanto. Agora a dificuldade é o proprietário achar um novo inquilino, vai demorar um pouco mais, né? Então, excelente colocação. Mas ele já tinha um plano D, né? Assim como a Singenta, que saiu Isso. também. Já estava programado, não é que o Covid. Então, quando a gente fala, teve 30 mil de negativa, devolução, nossa, o mercado está caindo. Não. Já era planejado, já estava no ciclo, né? Esse gráfico que a gente faz aqui, e é um gráfico que eu gosto bastante, ele é um gráfico que a gente traz os eventos macroeconômicos e políticos para dentro do mercado imobiliário, né? Então, a gente traz desde lá do impeachment da Dilma até hoje, com o Covid, né? E o que fica claro aqui nesse gráfico, que só para mostrar para vocês, e é o melhor para a gente poder exemplificar, é que os efeitos não são imediatos, né? Então, os efeitos eles acontecem tardiamente. Então, você vê aqui, teve a denúncia da Lava Jato, todo mundo achando que o mercado ia sangrar, que ia começar as delações, etc. O mercado foi andando de lado e foi caindo. Então, o mercado ele tem o seu ciclo, ele tem a sua verdade, ele tem a sua máxima, né? Então, os efeitos, o ano de 2018 vai ser uma tragédia, porque teve a greve dos caminhoneiros, teve a condenação do Lula, eleições presidenciais, Copa do Mundo, e o mercado continuou. Só que, diferente de todas as crises que a gente passou, a Covid é uma crise mundial que impactou todo mundo e vai impactar aqui. Só que o que a gente quer mostrar nesse gráfico aqui é que o efeito vai ser tardio. Então, ele vai continuar obedecendo aquilo que a gente sempre vem falando, né? E a gente precisa mostrar, porque não é achismo, é número. Então, a gente está mostrando que o efeito vai acontecer terceiro e quarto. Então, ele teve um efeito pequeno, que é a variação normal de mercado. Então, é só para referendar através de números o que a gente vem falando. É parecido com o mercado industrial, por exemplo, Jean, onde você olha o mercado das empresas de embalagem e fala, bom, daqui a 3 meses vai começar a aumentar as vendas, porque começou a aumentar a embalagem, ou seja, existe um tempo para acontecer tudo isso que a gente sofreu, né? Exatamente, você tem que absorver ainda, né, o impacto. As empresas precisam voltar para os seus espaços, repensar a filosofia. E outra coisa que eu tenho falado bastante, Renato, que é uma coisa importante que a gente tem que levar em conta, porque a gente as pessoas gostam só de falar da questão do home office, dessa mudança do formato de trabalho, mas as pessoas estão esquecendo que a gente está envolvido numa macroeconomia e às vezes fazendo uma análise de microeconomia, que o Teco Medina faz muito melhor que eu, que é o aumento do desemprego. Então, as empresas estão quebrando por conta da crise, e não é por conta de... As devoluções vão acontecer não só por conta do modelo novo de home office, elas vão acontecer porque as empresas não estão aguentando as contas, né? As empresas estão quebrando. Então, a gente vai começar a ver o que a gente está traçando como tendência, tá? E aí a gente não quer cravar o futuro. Mas as empresas que estão posicionadas em empreendimentos classe B, são as empresas que não são grandes multinacionais, não são tão sólidas, e são as que estão começando a sofrer os impactos. Então, a gente vai começar a ver devoluções nos ativos classe B, e depois eles vão chegar no classe A mais e A, dependendo de quanto essa crise durar. Então, a gente fala isso porque as pessoas acham que o reflexo no mercado só vai ser nos escritórios por conta do novo modelo de trabalho. E não é isso, a gente tem que levar em conta o novo modelo de trabalho que vai impactar sim, mas também
a economia desse país, que ela é voo de galinha, né? Ela vai, dá um saltinho e cai de novo, vai, dá um saltinho e cai de novo. Então, o que eu costumo dizer é que quem ocupa escritório, quem ocupa galpão logístico são funcionários, são pessoas. Se a taxa do desemprego aumenta, naturalmente isso vai refletir nos espaços ocupados. Então, é esse o alerta que a gente está fazendo. Vamos acompanhar a macroeconomia, porque o reflexo nos números vai ser por conta também da taxa de desemprego, de quantas empresas vão aguentar nesse período aí tão turbulento, né? Excelente, Jean. Então, aqui a gente traz para vocês, região por região, como que foi a vacância comparada no primeiro TRI e no segundo TRI. Então, se a gente tivesse nesse cenário de tragédia que as pessoas gostam de marketizar, a gente não veria o movimento que a gente viu na Paulista, caindo a taxa de vacância, na Vila Olímpia, caindo a taxa de vacância. Então, o que aconteceu com isso aqui? Ninguém foi lá alugar escritório no meio da pandemia e reduziu. São decisões que já vinham sendo tomadas e que acabou acontecendo dentro do trimestre da pandemia. Só que a gente vê que a maioria ficou estática, né? Chucre praticamente igual, Faria Lima praticamente igual, Chácara Santo Antônio, Santo Amaro. Então, é importante quando a gente fala de escritórios, a gente analisar, como a gente faz em logística, que a gente vai dividindo por eixos e raios, analisar região por região. Porque aqui eu estou trazendo também taxas de vacância, né? Então, você vê aqui, JK, menos de 1%. Pinheiros, menos de 5%. Vila Olímpia, menos de 5%. O que isso aqui está sinalizando? Isso aqui está sinalizando que, por mais que a gente aumente, vamos traçar o pior cenário, 10% na taxa de vacância, Pinheiros vai para 13%. 10% em cada região, né? JK continua abaixo dos 10%. Faria Lima vai para 17%. E a gente fala que o mercado ele fica em equilíbrio quando ele está entre 10% e 15%. O equilíbrio é nem a favor do proprietário, nem a favor do inquilino. Então, vamos ter calma que o mundo não vai acabar, os escritórios não vão pegar fogo, não vai ser essa debandada que todo mundo está traçando. Vamos analisar trimestre por trimestre, mas aqui a gente vê através dos números que a realidade é um pouco diferente do que a gente está lendo nas manchetes de jornal, né? Então, esse é o nosso compromisso com vocês em trazer o que está acontecendo. E aqui é um gráfico que eu trago para vocês, que é um gráfico muito, muito importante. Ele parece besta. Já está trazendo aqui novo estoque, o que isso vai impactar, né? Isso está mostrando que é a primeira vez que a gente vai entrar numa crise no momento certo. Ou seja, o que aconteceu aqui em 2012, 2013, 14 e 15, que a gente estava vindo da crise, né? 2008, 2009. As decisões, vamos dizer que eu comprei um terreno em 2008, aprovei ele em 2010, entreguei ele em 2015. Então, as decisões de compra do projeto até entrega, um ciclo de média 5 anos para escritórios, né? Então, as decisões elas sempre são reverberadas no futuro. Só que, como estava todo mundo muito machucado por um excesso de entregas, os novos estoques foram caindo. E, graças a Deus, eles foram caindo, porque hoje, quando a gente entrar na crise, vão ter as devoluções, e como não vem uma enxurrada de novo estoque, a taxa de vacância não vai subir muito. Porque quando você devolve, ainda vem com excesso de entrega, aí a taxa de vacância explode. Então, esse dado aqui, esses números aqui, nos deixam mais confortáveis com relação a esse aumento na taxa de vacância. Não vai fazer com que o mercado desequilibre e vá para 40% de taxa de vacância, como a gente viu no Rio de Janeiro. Então, o que a gente está pintando aqui é um cenário que ele volta um pouquinho para a normalidade, ou seja, regiões que estão muito abaixo vão voltar um pouco para aumentar um pouco sua taxa de vacância, mas ele não vai explodir. Então, isso não vai afetar diretamente os preços da noite para o dia. Então, vai ser a primeira crise que a gente vai sofrer um pouco menos do que as outras que a gente já passou. Não estou falando que a gente não vai sofrer. Então, é muito importante a gente analisar isso aqui, ó, novo estoque futuro. Então, a partir de 23 não tem nada para ser entregue, mesmo que entregou esse caminhão aqui, que é o Parque da Cidade lá em 21, depois não tem mais quase nada, praticamente nada no mercado. E aí a gente consegue ir absorvendo devagarinho. Então, muita coisa tem para acontecer nesse mercado e a gente não pode esquecer, e aí é uma análise mais econômica, da taxa de juros, né? Que é o grande motor desse mercado. Então, taxa de juros baixa. Ontem, a gente viu que os investidores de fundos imobiliários ultrapassaram 800 mil pessoas físicas. Então, isso é um termômetro muito importante, né? Então, tem dinheiro no mercado, vão ter aquisições, vão ter empresas vendendo seus ativos, o mercado vai continuar movimentando. Então,
a gente está entrando na crise com uma taxa de juros jamais vista no país, numa entrega mais moderada e com uma economia tendendo já a aquecer. Então, tem história boa e tem história ruim. Então, na média, acho que a gente sai bem. Então, é uma leitura que a gente tem feito aqui. E aqui, comparativo de preço-pedido, né? Da mesma forma que a gente fez com as taxas de vacância para os escritórios A mais e A gente está fazendo um comparativo de preço-pedido. Então, os preços-pedidos eles não oscilam muito, né? Oscila lá R$1, R$2, mas é praticamente nada, né? Perto do que as pessoas vêm falando e a gente tem escutado. Então, o mercado, de novo, os preços vão cair? Tendem a cair, mas não da noite para o dia. Então, a gente, se me permitirem, eu volto aqui no terceiro trimestre para poder trazer, e aí a gente faz esse comparativo e vai validando, criando mais argumentos para as nossas decisões. Com certeza, acho que voltar no final do ano, né, Jean, para a gente ver como é que foi o ano todo, ou no início do ano que vem, né, porque aí que vai ter uma figura mais clara de tudo que aconteceu, não é? Com certeza, com certeza. No início do ano que vem a gente vai ter uma foto bem pronta da realidade, né? A gente precisa ver, ainda tem muita coisa para passar por baixo dessa ponte aqui. Tem muita gente que fala do segundo ciclo de contaminação, tem gente que não fala. Outro dia eu vi uma coisa interessante e pelo modelo aqui me permite falar, né, que é um evento leve. Perguntaram para um médico, né, doutor, quando é que vai passar essa crise? Quando é que o coronavírus vai... Ele falou, pergunta para o governador, né, porque o governador é que determina, né, então a partir de amanhã está aberto, significa que tudo passou. Não é bem assim, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com as decisões que a gente está querendo cravar, então eu aconselho a voltar aqui daqui a 6 meses, que a gente vai ter com certeza já esse cenário mais claro. Verdade. A gente destacou aqui o classe A mais e A do classe B. Então, por que a gente tem um aumentozinho de taxa de vacância? Então, classe B são aqueles ativos que aqui, eles contribuíram bastante para a absorção negativa. Então, são aqueles ativos das empresas um pouco menores, aquelas empresas que não são tão sólidas financeiramente e que estão sofrendo muito impacto, né? Então, aqui a gente vai ver uma movimentação bem grande no terceiro trimestre, com certeza. E aqui, em termos de taxa de vacância no classe B, a gente já vê, a gente não vê tanta redução, né? A gente já vê aqui um pouquinho diferente do cenário do A mais e A, que a gente via uma média, algumas regiões subindo, outras caindo, e aqui a gente vê a região de Santo Amaro já sendo bem impactada, região da Marginal Pinheiros, então a gente vê a curvinha da direita, a barrinha da direita mais para o alto do que a da esquerda. Então, isso não é um sinal bom, mas era esperado, né? Então, a gente já sabe, olhando outros ciclos, como é que esse mercado vai se comportar. Falando um pouco agora de logística, né? Então, contextualizando, eu estou dentro do meu tempo, né? Eu não estou vendo perguntas, Renato, eu não sei qual é a dinâmica. Tá tudo no chat aqui, depois no final eu vou te perguntando, fique tranquilo. Tá bom. Então, aqui contextualizar o mercado de logística, é importante a gente ter claro os números que a gente está falando aqui. Tá? Quando a gente fala de condomínios logísticos, são condomínios com portaria, com, às vezes, inquilino único, mas na grande maioria múltiplos inquilinos, aqueles condomínios de 100 mil metros, 200 mil metros, enfim. Então, isso é diferente de uma empresa que faz um prédio só para ela, ou faz uma indústria, ou tem um galpão isolado. Então, são métricas diferentes, tá? Então, é importante contextualizar isso, porque teve uma movimentação que foi para o condomínio logístico negativa, que foi a saída da Leroy Merlin, de 55 mil metros, só que ela saiu para um BTS, que a XP fez para eles. Então, ela saiu dos 55 mil e a absorção que ela fez não entra para o condomínio logístico, ela foi para um galpão isolado. Ela foi para um outro modelo de negócio. Então, é importante a gente ter isso claro, porque, teoricamente, ela sai de um lado, entra para o outro, fica no 0 a 0, né, a movimentação. Só que não foi o que aconteceu. Então, a gente vai ver aqui um aumentozinho na taxa de vacância nos condomínios logísticos, que a gente tem que mostrar. A nossa independência, a nossa isenção nos permite mostrar a realidade. Então, a gente é otimista, o mercado sofreu menos, mas aumentou a taxa de vacância. Tiveram 122 mil metros entregues de galpão logístico nesse trimestre. Então, aqui a gente só está contextualizando o mercado, tá, para vocês entenderem. Então, 16 milhões de metros quadrados, Brasil inteiro, sendo que 12, quase 13 milhões região sudeste, né?
Então, uma das coisas que a gente também está acompanhando, a gente fez também um projeto da Sila, que é o Sila Go Live, onde a gente chamou diversas pessoas de mercado, onde a gente entende que o mais importante para a gente formar a nossa opinião é pegar informações de vários tipos de pessoa para a gente absorver o que a gente acha interessante e formar a nossa opinião. Então, a gente falou com empresas de logística, falamos com inquilinos, por exemplo, Mercado Livre, a gente falou com desenvolvedores, falamos com vários tipos de pessoa ao longo dessas pandemias e a gente já está vendo uma descentralização um pouco começando. Então, empresas já buscando região do Norte e Nordeste, buscando a região Sul, isso é muito importante, porque a gente, teoricamente, ainda está muito cravado na região Sudeste, e aí a gente vê aqui em São Paulo, né? A gente fala da região Sudeste com 12 milhões, mas só São Paulo tem 9 milhões e meio, né? E quando a gente fala de logística, tá certo que a gente tem a logística do Estado, mas quando a gente começa a tentar trazer logística para o nosso país, que é tão grande, começa a ficar prejudicado, porque você está concentrado numa região pequena, né? Então, a gente já vê com essa pandemia algumas empresas buscando demandas por outras regiões, o que a gente fica feliz, o que a gente gosta, né? Porque a gente torce para que esse modelo seja espalhado por todas as regiões e a gente, de fato, tenha uma malha logística interessante. Então, aqui, a região Sudeste é a região mais forte que a gente tem de logística, liderada por São Paulo, depois vem o Rio de Janeiro, a Espírito Santo e Minas Gerais. Então, logística. A logística é um mercado ainda pequeno, muito pequeno. A gente tem vários gráficos, mas eu não podia me estender muito aqui na apresentação, mas a logística começou a se desenvolver de fato de 2010 para cá, que foram quando as empresas multinacionais vieram para o Brasil, o GLP, e começaram a trazer os modelos internacionais dos condomínios logísticos. Então, de 2010 para cá, a gente teve muita evolução, muita qualidade, e a gente tem ainda um mercado muito pequeno. Então, a gente está falando aqui no maior estado de São Paulo, no maior região que é a cidade de São Paulo, e aí a gente entra no estado de São Paulo, na Sudeste, com 117 condomínios. Isso é muito pequeno, perto do que a gente compara, né? Como o Renato falou, a gente está no México, então, quando a gente compara números Brasil e México, é uma diferença gritante, né? Então, é um mercado que tem muito a se desenvolver. E uma coisa importante, Renato, foi a primeira vez que esse mercado entrou de fato numa crise. Então, tinha muita gente com medo de como o mercado de logística ia se comportar na primeira crise, né? Na primeira grande crise no Brasil. E foi um mercado que se mostrou muito forte. Então, a gente vê bastante gente otimista, principalmente fundos imobiliários, captando para poder desenvolver mais esse mercado. Então, isso é uma mensagem muito positiva e desenvolver em outras regiões. As pessoas estão se encorajando porque viram a força da logística, né? E não só liderado por e-commerce, mas da logística como um todo. Então, o mercado, hoje, a gente vê como o queridinho de todos os investidores a logística. Jean, até uma pergunta que surgiu aqui sobre esse mercado logístico, né? Na verdade, surgiram duas perguntas aqui no chat bem interessantes do mercado logístico. Primeiro, se esse fato de ser o queridinho tem alguma coisa a ver também com o Covid, agora isso vai aumentar, porque aumenta o risco de investir em escritório, os investidores vão migrar cada vez mais para a logística industrial, outros tipos de ativo, né? E qual é o impacto de você ter benefício fiscal, né, que transforma algumas regiões como regiões quase que puramente logísticas, né, por conta de você ter realmente o incentivo fiscal naquela região específica. Vamos lá, então vamos por partes. Os condomínios logísticos, eles viraram queridinho porque eles mostraram a sua força. E quando a gente vai comparar, mostrar a sua força significa conseguiram manter preço, poucas concessões de descontos, contratos fortes e inquilinos expandindo na crise, né? Tanto é que a gente vê aqui pela absorção bruta 253 mil metros quadrados, então significa uma movimentação muito forte no mercado, né? Então, por que quando a gente compara escritórios com galpões, qual que é a análise que a gente tem que fazer? Primeiro, uma análise de ciclos e segundo, uma análise de potencial de expansão, né? São Paulo, como a gente já viu, é um mercado que está cada vez entregando menos, e não só por motivação de coragem, força e dinheiro, mas sim por conta também do zoneamento, né? Então, o zoneamento na cidade de São Paulo vem cada vez mais restritivos, então os riscos vêm aumentando cada vez mais. Então, quando a gente vai comparar
oportunidades de investimentos em escala, que essas grandes empresas olham em escala, né? Então a gente vai olhar desenvolvimento em logística e desenvolvimento em escritórios, obviamente a gente tem muito mais oportunidade na logística do que em escritórios. Mas não que o escritório está sendo deixado de lado, porque os escritórios ainda não baixaram preço. Então hoje, se você for comprar uma propriedade, a gente vê os cap rates cada vez mais baixos nos escritórios, né? Então, ou seja, os retornos cada vez menores. A gente tem visto transações para dar 5% ao ano de retorno, coisa que antigamente isso era inimaginável, né? Era numa média de 9%. E a logística entregando 7%, 8%. Então, os empreendedores, eles olham risco-retorno, eles olham possibilidade de expansão e olham em escala. Então, e ciclo, né? Então, para você desenvolver, para você achar um terreno, para você poder enquadrar um logístico, o logístico também foi uma das coisas que o Antonelli falou bastante com a gente no nosso call. Ele tem um ciclo longo de aprovação. Você pega um terreno de 500 mil, 1 milhão de metros quadrados, você demora 3, 4 anos. Só que depois que ele está aprovado, aí é rápido, né? O ciclo da construção é muito rápido. Em 3, 6, 9 meses você constrói um galpão, um condomínio gigantesco. Então, não é que o escritório vai ser deixado de lado, mas hoje as pessoas estão fazendo uma análise muito por conta do Covid no modo de consumo. Então, você vai ter muito mais oportunidades para poder desenvolver na logística do que nos escritórios, muito por conta dessas manchetes poluídas. Então, as pessoas falando que o home office vai acabar com o escritório, não sei o que lá. Muitos dos investidores que a gente vê, principalmente de fundos imobiliários, eles não conhecem tanto do nosso mercado, né? Eles conhecem o que leem na mídia, né? Não são tão sofisticados. A gente fala de investidor de fundo imobiliário, aquele médico, aquele advogado, enfim. Todos nós na família temos investidores em fundos imobiliários. Então, o que nos preocupa muito com essas manchetes são essas leituras um pouco erradas do mercado, né? Então, obviamente, o que chama a atenção o e-commerce é a nova modalidade de consumo, então vai precisar de mais condomínio logístico, então é um setor que a gente vai investir. Mas, de novo, a logística não é só feita de e-commerce, né? Tem um dado lá que saiu da Universidade de Nova York, que a logística, o e-commerce em São Paulo, no Brasil, ele representa em torno de 5%. Em Nova York, ela demorou nos Estados Unidos, né, de 8% para 18% em 10 anos. Então, o crescimento do e-commerce ele é lento. No Brasil, ele teve uma aceleração por conta do Covid, mas a partir do momento que as pessoas podem voltar a comprar nos shoppings, ele vai ter uma retraçãozinha, não é só para cima. Porque a modalidade mudou, muita gente gostou, experimentou esse modelo de compra, mas também tem coisas que você ainda quer olhar, você quer tocar, você quer passear, você quer sair de casa. Então, a logística está muito queridinha por isso, né? Mas não que os escritórios estão de lado. Quem faz uma análise muito profunda ainda continua buscando oportunidade, porque os escritórios ainda vão ser bons investimentos. Legal. Faltou alguma resposta, Renato? Benefício fiscal para a logística, Benefício fiscal. Benefício fiscal é algo muito perigoso, porque ele pode cair da noite para o dia. Então, a gente tem diversos investidores que são clientes nossos e a gente pergunta, né? E o exemplo claro de benefício fiscal é Extrema, né? Não tem como a gente deixar falar de benefício fiscal sem trazer exemplos, né? Extrema virou o que virou por conta de benefício fiscal, ponto. Essa é a nossa opinião. Tem gente que diverge, tem gente que acha que não, que Extrema é a Faria Lima dos escritórios, dos logísticos, porque tem lá seu empreendimento. E a gente aqui não está fazendo uma análise se foi uma decisão assertiva ou não. A gente tem que fazer uma análise fria do que é a realidade. Então, teve uma vez que eu perguntei para você, Renato, quando você estava na Johnson, se tirasse o incentivo fiscal, se você continuaria em Extrema. Sairia. Assim, apesar de estar a 100 quilômetros de São Paulo, né? A gente só tira um produto de um lugar, leva para outro e volta para São Paulo por conta do benefício fiscal. Então, assim, o dia que Extrema não tiver benefício fiscal, vai passar a ser um ótimo lugar para ir para fazer rafting, somente. Então, esse é o ponto, né? A gente está trazendo um ocupante grande, que tem uma ocupação grande na região. E então, eu já vi diversas pessoas falando que no Brasil ainda não existe logística, existe logística tributária. Então, as empresas buscam os incentivos. Verdade. E não as localizações. Por enquanto, essa é a realidade. Então, tem muito risco você montar uma operação onde só tem incentivo, que pode cair da noite para o dia. Teoricamente, os incentivos são feitos por 10 anos. Aí você fez. Não estou falando que Extrema vai ficar 100% vago da noite para o dia, não é isso.
mas também tem que ter uma análise cautelosa, porque sim, os incentivos fazem os ocupantes mudarem da mesma forma que fazem eles saírem. A decisão é clara, então é um risco muito maior envolvido. É verdade, excelente. Logística tributária, gostei desse termo. Então aqui os números, a gente, como eu já antecipei, teve uma entrega, a taxa de vacância subiu sim por conta das entregas, então por isso que a gente bateu na tecla lá no novo estoque, que é importante a gente trazer a métrica do novo estoque com o andamento dos trimestres, porque o novo estoque entregue vago, ele mexe na taxa de vacância. O mercado não movimentou muito, mas teve coisa chegando, a taxa de vacância sobe. Então o mercado ele funciona assim, né? É oferta e demanda, não tem muita mágica aqui não. Então aqui a gente trouxe as absorções, os gráficos, né, de como aconteceram. Então o novo estoque, absorção líquida, bruta e a taxa de vacância num outro formato. Então a taxa de vacância subindo um pouquinho. Aqui um novo estoque já entregue quase próximo de 2019 inteiro. A gente chegou no fechamento do segundo trimestre, a gente já está quase com o volume de entrega de 2019, então a gente tem mais entrega programada e a gente acredita que vai subir ainda um pouquinho, porque, mais uma vez, não é só e-commerce que ocupa condomínios logísticos. Obviamente tem gente que ainda não começou a obra, pode segurar um pouco a sua obra, porque entende que não vai ter essa demanda, mas é um mercado que está muito otimista, né? Então, tem bastante gente buscando, sim, espaços e temos que ver o que vai acontecer aí nos próximos meses. Como eu disse, é um mercado muito dinâmico e ele é dinâmico nas entregas, ele é dinâmico nas movimentações, enfim. Então, a gente tem aí um cenário de todos o mais otimista. Aqui a gente traz por trimestre, né? Então, como é que foi se comportando? Ali a gente consolidou em ano e aqui a gente consolidou no trimestre. Então, o que mais chama atenção aqui é a absorção líquida, né? Ela vinha crescendo. No primeiro TRI foi uma absorção líquida a mais de 200 mil metros quadrados, isso é muito positivo, e agora ela ficou uma absorção líquida um pouco mais acanhada, mas o lado positivo é uma absorção líquida positiva. Então, é um cenário positivo. Aqui, novo estoque, então a gente tem que rever isso a cada trimestre, porque, como eu falei, as empresas podem segurar suas entregas para o ano que vem, dependendo de como tiver. Então, a gente ainda tem programado aí para entregar esse ano mais praticamente 600 mil metros quadrados de condomínios logísticos, e aí a gente tem bastante coisa para entregar, diferente um pouco dos escritórios que tem a curva caindo do novo estoque, aqui a gente tem a curva subindo, o que é positivo, mas o que é ruim, no bom sentido, que é ainda muito concentrado em São Paulo. Aqui a gente traz os pesos de cada região na logística, né? Então, hoje, a principal região de logística é Cajamar. E aí a gente faz a brincadeira que Cajamar é a Faria Lima dos condomínios logísticos, né? A região com maior procura, é uma região que hoje já atinge seus 1.600.000 metros quadrados, é uma das regiões que pega maior preço. Então, as regiões, é muito claro nesse gráfico que as regiões que estão mais próximas de São Paulo, Cajamar, Guarulhos e Grande ABC, são as regiões que pegam mais preço, né? Porque está muito próximo do polo consumidor, etc. Então, aqui a gente tem nesse gráfico taxas de vacâncias por região. Já estão me avisando aqui, eu tenho que ficar quieto. Então, não, aqui... que é isso, Jean? Continua aí, cara. É que as pessoas estão dormindo. Não, a gente está prestando atenção. Aqui já mandaram um cala-boca aqui para mim. Então, aqui a gente tem algumas taxas de vacância subindo, né? Aquele mesma dinâmica que a gente fez dos escritórios, e algumas taxas mantendo e algumas caindo, né? Então, no contexto, a gente já explicou bastante. Aqui é aquela análise que a gente faz de raios e rodovias. Então, aqui até 30 aquele de raio e rodovia, Jean, deixa eu te perguntar uma coisa, se você puder voltar uma só no gráfico. Isso mostra exatamente uma estratégia das empresas, boa parte delas, quase 90%, é focado no outbound, né? Ou seja, no mercado consumidor, né? Porque você Sim. fala tanto de São Paulo, etc. O maior mercado consumidor do Brasil está em São Paulo, né? Uhum. Eu lembro que teve um tempo na minha carreira que eu tinha que achar galpão logístico perto de João Pessoa por causa do benefício fiscal, né? Eu não estaria em João Pessoa para ter um galpão logístico, estaria um pouco 100 quilômetros ali, tem já
Porto, né? Então, por que João Pessoa? Ah, por causa de benefício fiscal. E era muito difícil achar galpão nesses locais, porque praticamente não tem desenvolvedor, tem um ou outro diletante no mercado logístico que fazia um galpãozinho lá e sem nenhuma especificação muito clara. Agora, esse gráfico mostra exatamente, e até o aumento de preço, conforme vai chegando perto de São Paulo, que a estratégia logística do Brasil é do outbound, é no mercado realmente consumidor. Isso tem muito a ver também pela malha ferroviária, que a gente inexiste. É muito mais a malha rodoviária, que é cara, né? Teve até uma pergunta aqui, quer dizer, já um comentário falando do custo do frete que aumentou sensivelmente, porque né, é tudo oferta e procura, né? Quer dizer, né, não tem muita mudança. É isso mesmo, Jean, quer dizer, esse boom de galpões em torno da cidade de São Paulo é porque é uma estratégia de outbound, de entrega perto de quem consome, né? E aí você já matou a charada, né? Tudo tem a ver com custo de frete. Então, quanto mais distante, mais pedágios você passa, mais caro fica, menos competitivo você é. Então, esse é o grande driver aí, por isso que Cajamar virou o que virou, né? Pela proximidade de São Paulo, e só por tem isso um pedágio. Que Extrema, além do benefício fiscal, se eu não me engano, a estrada de lá para cá é zero pedágio, né? Zero pedágio. Isso faz com que seja interessante. Exatamente. Eu vou encerrar por aqui, não tem os números, a gente já mostrou. Aqui seria uma análise só por eixos e rodovias, mas como eu já tenho que ficar quieto, já parei por aqui. Não tem que ficar quieto, não. Eu já fui aproveitando e já fazendo as perguntas, né? O pessoal diz que não tem ninguém dormindo, pelo contrário, está todo mundo acordado, porque esses números que você disponibilizou para a gente aqui tão claramente explicou, né, para a gente de onde eles saíram. É de extrema importância, né, para nós profissionais da área de corporate real estate que temos que lidar com essa questão, né? Tem muita empresa discutindo para onde eu levo o meu logístico, como é que eu reduzo o meu custo logístico, obviamente muito focado no frete, né? Mas as empresas têm realmente buscado trazer um custo menor, tanto para o logístico, e acho que o escritório, a discussão foi riquíssima, é muito clara, né, de que esse mercado não muda tão rapidamente como é alguns mercados que se espirrou em algum lugar, o mercado de ações caiu, né? Aqui não, né? O mercado logístico e o mercado de escritório demora-se um tempo até que a gente sinta os efeitos na pele quanto à locação, né? Outra pergunta Obrigado. Que fizeram aqui, eu queria agradecer o Gianluca, que falou que não dormiu. Obrigado, Gianluca. Ninguém, cara, tá todo mundo acordadão aqui. A gente tá com mais de quase 100 e poucos associados aqui participando. Tem bastante gente aqui. Queria só te perguntar, uma pergunta que veio lá do Cristiano. Obrigado, Gabi. Se você tem mapeado emergencialmente, né, valores de imóveis por tipo de uso, metro quadrado em dólar, região São Paulo, como é que a Sila trabalha em termos de tipo de escritório, por exemplo, de escritório, né? Vocês estão medindo São Paulo e Rio, outros mercados, como é que vocês estão trabalhando? Legal, escritório a gente tem 7 regiões, São Paulo, Rio, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e BH. Ótimo. Só que a gente sempre tenta buscar os empreendimentos de alto padrão, né? Então, alto padrão entende-se sem ar-condicionado split, tudo com ar-condicionado central. Então, quando a gente vai para as regiões mais afastadas, como BH, por exemplo, como Curitiba, Porto Alegre, o mercado é muito pequeno. A gente fala de 50 prédios, de 30 prédios, mas a gente tem por demanda de cliente. Condomínio logístico, a gente tem o Brasil inteiro, e a gente dolariza, assim, a logística a gente tenta sempre trazer para o dólar, porque é um comparativo, né? Então, a média mundial é em torno de $5 o metro quadrado de ocupação, então a gente faz essa análise para os nossos clientes, e a gente também tem tudo por setor. Então, a gente faz uma análise não só do ativo, mas também do perfil de ocupação. Então, a gente tem condição de falar qual é o perfil de ocupação de Cajamar, qual é o perfil de ocupação de Ribeirão Preto. Então, ali é composto por varejo, consumo, internet, enfim, a gente cada ocupante a gente setoriza e depois a gente analisa os setores. Então, a gente tem tudo... Porque, assim, para a gente ter uma análise bem feita, a gente tem que fragmentar o máximo possível de informação. Eu lembro quando eu comecei nesse mercado de pesquisa que a Chucris, a ideia era misturada com a Berrini. E aí você tinha na Berrini uma média de
80 por metro quadrado e na Xuca 120, e a média dava 100. Aí todo mundo falava que essa região é 100, só que está muito errado, porque Berrini é 80, Xuca é 120. Então, a gente destacou Xuca Zaidan da Berrini por conta disso. Então, a gente faz, a gente fragmenta o máximo possível para poder trazer a melhor análise. Por isso que a gente divide a logística por eixos e raios, porque de 0 a 30 é uma realidade, 30 a 60 é outra, a rodovia dos Bandeirantes é uma realidade, a Castelo Branco é outra. Então, isso é muito importante a gente ter para poder ter uma análise mais precisa possível.